Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Luzes da Nova Era. Sempre trazendo aqui o tema transição planetária e todos os seus desdobramentos. Aproveite esse momento agora, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, não esqueça de ativar as notificações para que seja avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Eu sou o Altanuir Oliveira. Eu sou Valéria Flores. E como sempre, trazendo aqui o nosso convidado, o nosso médium, dirigente espiritual, escritor, também nosso amigo e companheiro de longa data no trabalho espiritual, nosso querido Gino Deledoni. Seja bem-vindo, Gino. Olá, mais uma noite, estamos reunidos, trocando uma ideia, falando um pouco da atualidade que se passa, né? Nesse momento tão sério da transição planetária. Isso, exatamente. Hoje vamos trazer um tema que já expusemos aqui, mas gostaríamos de trazer um pouco mais de detalhe, que é diante de todo esse processo da transição planetária, nós temos hoje uma grande ajuda, né? E nós gostaríamos de abordar esse auxílio que vem exatamente dos nossos irmãos das estrelas, né? Os nossos queridos ETs, e que eles possam estar sempre conosco, nos auxiliando. Vamos trazer aqui um pouco do que eles vêm fazendo para nos ajudar nesse momento tão complexo que vivemos na transição planetária, não é mesmo, Gino? Sim, sim. Para entendermos a ajuda desses irmãos das estrelas, dos outros orbes, nós temos que entender que o processo de transição planetária não é algo que só exclusivo do planeta Terra. Todos os planetas, no processo evolutivo, um dia passa por esse processo de transição. Porque nós evoluímos, os planetas também evoluem. A evolução é uma constante, é uma lei do universo, né? Isso se aplica a planetas, a pessoas, até os animais, né? Passam por um processo evolutivo. Então, seres, habitantes de outros planetas, cujo planeta já passou por esse processo, eles têm uma experiência, né? Uma bagagem sobre como agir, porque não é fácil o processo de transmigração de bilhões de almas. Então, eles estão nos ajudando muito, nos passando, nos orientando. Eu digo nós, mais ao plano espiritual, propriamente dito, né? Os nossos cientistas, as equipes que estão trabalhando na transição, porque eles têm todo um know-how, né? Todo um conhecimento. Sobretudo tecnológico, né? Sim, não podemos nos esquecer que nas últimas décadas o processo tecnológico sofreu um avanço muito grande, não só na Terra, mas principalmente no mundo físico, né? Melhor dizendo, mas principalmente no mundo astral. A tecnologia no plano astral está 50 anos à frente da nossa. Você vê que em 1940, no livro Nosso Lar, a Luiz já consultava telas que nós não tínhamos nem noção do que seria, né? Exatamente. Então, estão avançados. E principalmente no astral inferior. Estão usando a tecnologia para fazer maldades inacreditáveis. E para fazer frente a essa tecnologia usada no mau sentido, os nossos companheiros estão nos fornecendo tecnologia como antídoto para essa situação. Gino, você sabe que nós temos também uma grande similaridade, né, com esses seres, porque, teoricamente, nós também, a grande massa hoje, né, dos que aqui vivem no planeta Terra, vieram, né, de outros planetas, e muitos desses coincidem exatamente com esses seres que estão nos auxiliando hoje. Então, retribuindo, né, que a Terra acolheu, né, esses irmãos dos seus orbes, né, para que eles pudessem aqui continuar o seu processo de evolução. Então, eles nos conhecem muito bem, né? Acontece o seguinte, a Terra, o Mestre Jesus aceitou acolher
Fala-se muito dos emigrados de Capela, né? Sim. Realmente o contingente maior veio de Do Capela. Capela. São bilhões de espíritos que vieram de Capela, mas na realidade a Terra, claro que não vieram todos nas mesmas eras, né? São várias ondas sucessivas de imigrações. São, na verdade, o total é de 53 planetas diferentes. A grande maioria são os capelinos. Então, como você acaba de mencionar, eles passaram, quando esses seres foram expurgados dos planetas de origem, de Capela, de Órion, de Andrômeda, Alfa do Centauro, é porque esses planetas já estavam passando pela transição planetária que no momento estamos passando. Então, para que a transição planetária ocorresse nesses planetas, foi necessário Sim, exilá-los, né? eles fizeram a sua transição planetária e aqueles também, né, que nos seus órgãos de origem não tinham condições de permanecer, né, foram aqui recebidos pelo Mestre Jesus, né, que os recebeu e que os abrigou no planeta Terra, que estão até hoje aqui. A Terra, na verdade, se transformou num imenso laboratório, né? Laboratório. É por isso que nós temos diversidade de raças, né? Que nos outros planetas não acontece isso. Existe uma raça ou duas, uma mais evoluída e outra menos evoluída. Mas não essa diversidade, né? Sim. Você vê que tem os tipos mais diferentes raciais. São de diferentes origens. Só de Capela formou-se 4 grupos, né? Os hebreus, os indianos, os arianos. Mas dificulta um pouquinho também a transição atual por conta dessa diversidade atual? Esse é um grande problema. Porque, por exemplo, os egípcios, o povo egípcio, que veio de Capela, eles foram os primeiros que já voltaram. Por isso nós tivemos aquele esplendor da civilização egípcia antiga, os templos, as pirâmides, a esfinge, e ninguém sabe exatamente como que ocorreu. Era ser de outro planeta, de Capela que fez aquilo. E cumpriram aquela estágio, porque nem todos estavam no mesmo estágio de maldade, de perturbação. Né? Então, os egípcios, a maioria da época dos capelinos, voltaram já para sua origem. E muitos ficaram aqui e se revoltaram pelo fato de ser expulsos do planeta de origem, se sentiram abandonados, traídos, enfim, eles têm muito ódio e revolta. Por isso que, assim, nós tivemos a pujança da civilização egípcia e depois o declínio total, né, com a saída desses que eram mais evoluídos, né? De um grupo de espíritos, alguns milhões de espíritos que eram mais evoluídos, que retornaram já aos seus planetas de origem. Sim, Daí o surgimento da maldade, né? Começou aí a revolta, o eles ódio. criaram o chamado Vale do Poder, Sim. porque tudo que esses seres querem é o poder. O poder e o domínio. Poder e domínio. Quer dominar a humanidade. E qual é a ideia principal de dominar a humanidade? Mantê-la sempre num estágio meio primitivo, para que a Terra não evolua. Porque se a Terra evolui, eles vão ter que passar por um processo migratório pela uma segunda vez. Segunda transição planetária deles, né? Segunda migração. Migração. E os ETs vêm atuando desde esse período, até a atualidade. Não entendi a sua colocação, Valéria. Os ETs, eles estão desde quando colaborando com essa transição? Não é desde sempre, não. Começou, basicamente, a partir da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, começou aquela onda de discos voadores. Tem fotos da revista Cruzeiro, de disco voador no Rio, lá em Copacabana, aquela onda. Por um detalhe também muito importante. Descobriu-se a bomba atômica. E eles perceberam o potencial do brinquedinho que os terráqueos tinham
descoberto. Onde poderia chegar a maldade. O ser perigo Exatamente. para a humanidade, né? poderia destruir até o A- planeta, né? Sim, mas aí o perigo não era só para o planeta Terra. Isso afetaria todo o sistema solar lá. Porque os planetas, o magnetismo de um segura o magnetismo do outro, é uma escala, né? A destruição da Terra causaria danos seríssimos ao sistema. a todo o sistema, todo o sistema solar mesmo. Sim, desequilibraria todo o Então, sistema solar. chegaram que era hora de começar. Os brinquedinhos da Terra já eram mais sérios, né? Então, a partir daí que Começaram a atuar. E daí, né, em 45, depois da Segunda Guerra Mundial, também se intensificou muito o processo da transmigração de almas. Né? Os nazis, aqueles cientistas. Ali percebeu-se a necessidade realmente de se fazer uma ação, né, que já estava prevista, né, em toda a história do planeta, mas ali eu acho que foi o ponto-chave para startar, né, o processo já da transição planetária. Sim, né? sim. Pelo nível de complexidade que poderia trazer a bomba atômica para o planeta, para o sistema solar. É porque eles sabem que a tecnologia tem seu lado extremamente positivo, né? Extremamente positivo. Mas também tem um lado perigoso, não é? Sim. Você vê, por exemplo, Santos Dumont, existe controvérsia, né? Quem inventou o avião. Mas vamos tomar o nosso Santos Dumont. Para nós, né? Para nós, para nós. Isso é lógico. Ele era um processo que a Terra chegou a hora da Terra conhecer a navegação aérea. Então você vê, Da Vinci, que foi o mestre do Santos Dumont e também dos irmãos Wright, e de toda a equipe técnica. Para quê? Para que o avião fosse descoberto. Estava na hora da humanidade ter a navegação aérea. Só que, por exemplo, um dos grandes motivos que levou Santos Dumont ao suicídio foi quando ele viu para que foi usado os aviões. Porque ele teve aquele sonho romântico, né? Os aviões, as pessoas se transportando, conhecendo lugares, né? Fazendo um tour, né? E de repente... Porque logo na Primeira Guerra Mundial, né? No início do século XIX, já se começou a usar os pequenos aviões na guerra, né? E já se fez ali muita destruição naquele momento, né? Mas ainda não tinha o alcance. Né? Mas já se iniciou ali, e aí isso ficou muito forte na Segunda Grande Guerra. Né? O Enola Gay, né? Aquela nave que transportou a bomba atômica. Né? Sim, na Segunda. Então, estou fazendo esse paralelo para mostrar a preocupação dos ETs com a tecnologia a serviço das trevas. Sim. É porque eles também têm, né, equipamentos, conhecimentos, né, para orientar essa atuação que eles fazem hoje. Foram desenvolver e foram trazendo para nossa... É uma tecnologia avançadíssima, né? Tanto é que eles fazem viagens espaciais, que nós não temos capacidade ainda, né? É todo um processo evolutivo. Na verdade, eles fazem parte da fraternidade universal, né? Sim. Existe a solidariedade entre os planetas. Os filmes mostram guerra, Marte invade a Terra, sempre os ETs tentando destruir, né? As versões hollywoodianas, né? Mas, na verdade, estão ajudando. Colaborando. Os relatos que muitas vezes eu ouço é que os planetas mais evoluídos, os habitantes, né? Uma das principais missões que eles têm, os propósitos, é realmente ir auxiliar os planetas que estão menos desenvolvidos, né, e que precisam de auxílio. Quer dizer, se torna basicamente um propósito desses planetas auxiliar aqueles irmãos que estão ainda no caminho. Né? Além disso, como você bem mencionou no início, esses seres que estão nos ajudando agora, eles têm os irmãos da mesma origem que eles aqui na Terra. Compreendeu? Então, é uma forma também de retribuir com a Terra pela
a mãe, né, o grande Sim. útero que recebeu toda essa humanidade vinda de todos os planetas. Né? Evidente também que a chegada dos capelinos, de todos os outros orbes, ajudaram a evoluir, a evolução do planeta. Né? Não Sim. fizeram essa maldade, também a evolução do planeta. E os ETs também atuam na parte astral inferior? Não. Não, só... Os ETs, eles não têm autorização de intervir Diretamente no processo, né? nem no astral, tampouco entre nós, os encarnados. Sim. Eles não têm essa autorização. O papel deles é ajudar, colaborar com os espíritos que estão na Terra, que são da Terra, que estão trabalhando, né? para a transição planetária. Transição planetária, exatamente. Isso é o mais importante, né? Mesmo que eles tenham, né, não tenham autorização para interferir diretamente, né, que isso não é dado pela lei universal, isso tem que ser feito por nós, né? O processo de transição direto com a mão na massa tem que ser feito aqui, pelos seres humanos. Eles estão apenas, né, nos dando ferramentas para nos ajudar nesse processo. Sim, principalmente o cientista do plano astral, do bem, da luz, né? Porque se tem cientista do mal, tem cientista do bem, né? Estão trabalhando para a luz. Nós temos, né? Claro. Cientistas na nossa colônia. Sim. Eles estão recebendo orientações desses ETs por como trabalhar essas ferramentas todas, né? Porque é tudo diferente da tecnologia conhecida na Terra. Nós não temos referências dessas. Exatamente. Né? Só precisa climatizar, né? É todo um processo de aclimatização para Adaptar as ferramentas e equipamentos, né? Eles, a conversa deles, vamos dizer assim, é telepática, né? Sim, de cientista para cientista, técnico para técnico, não é conosco diretamente, não. Sim. São orientações, né, dadas. No futuro, né? Tem anos mais contatos, assim, imediatos do terceiro grau, né? Por enquanto ficou só no estilo. Mas eu acho muito importante a gente falar disso para quebrar um pouco essa imagem, né, de ET. Nós tivemos aqui, sim, ETs, né, os Greys, tivemos ETs que faziam experiências com seres humanos. Mas sabe que pouca gente sabe que não eram maus. Que, na verdade, o interesse deles era científico, né? Porque eles tiveram um sério problema no planeta de origem deles, os Zeta Retículos, de procriação. Então eles estavam fazendo testes, tentar fazer um ser híbrido. Sim. Meio terreno, meio Zeta Reticulano. Né? Tanto é que aquele caso de homens que foram abduzidos e tiveram relações sexuais com Zeta Reticulano, né? O elemento feminino Zeta Reticulano. E mulheres foram abduzidas e tiveram relação com homens masculinos de Zeta Reticulano. Né? Mas a intenção era criar um ser híbrido. Sim. Em troca, eles ofereceram muita tecnologia para a Terra. Os celulares, a internet, toda essa tecnologia foi um tratado feito, chamado Tratado de Jada, né? Para eles nos davam a tecnologia, nos davam relativo. Você sabia quem cuidar? Quem cuidar. Todos de ética a gente não fala. E, em compensação, eles trocariam dando pelas experiências científicas. Por isso que teve esse avanço tecnológico fantástico. Foi a influência desses articulanos. Até mesmo para esses governos que receberam, né, a tecnologia não interferirem nas experiências deles. Né? Sim, era um trato. Né? Mas foi um tratado vigiado. Né? Exatamente. Não é vigiado. Vou explicar. Tem que explicar, é lógico. Mas nós podemos, numa outra oportunidade, falarmos da tecnologia que os ET todos criaram e a consequência disso para a humanidade no estágio atual. Não é? Sim, podemos. É um assunto bastante interessante. Podemos voltar, nós temos aí
bastante assunto, né, nesse quesito. E hoje eu acho que nós já demos um esclarecimento, uma geral, sobre os nossos queridos irmãos das estrelas, para quebrar exatamente essa questão de que não são maus, não estão aqui para querer o mal do ser humano, e sim, na sua maioria, hoje, tentando auxiliar no processo de transição planetária. Por hoje ficamos por aqui. Eu queria dar um toque final na conversa, Sim. que se não fosse essa ajuda dos ETs, tecnologicamente falando, a espiritualidade maior, os que trabalham para a luz, não teriam condições de enfrentar a tecnologia que os seres das trevas estão usando. Sim. Sim. Não estaríamos de igual a igual. Pelo contrário, estaríamos em uma posição inferior. Devemos muito aos nossos irmãos das estrelas. Muito mesmo. Não faríamos o trabalho que estamos fazendo sem eles. Com certeza. Muitíssimo obrigado aos nossos queridos irmãos ETs. Obrigado, Valéria. Até a próxima. Até a próxima. Gino, obrigado. Obrigado por vocês me darem mais essa oportunidade de falarmos um pouco, né? Conversar. Até uma próxima. Até uma Até. próxima. Obrigado.